Vamos ao Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vamos comentar sobre o muito famoso primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, da transformação da água em vinho. E mais do que examinar o contexto mesmo daquele evento que vamos fazê-lo, mas eu quero tirar algumas lições desta bela história. O título da pregação é: Sua parte é encher o pote. Eu poderia dizer: sua parte é encher a talha, que é como tem na tradução da versão que eu tenho, e como é classicamente conhecido. Mas ninguém usa muito essa palavra entre nós, pelo menos na nossa região. Eu acho que pote é uma palavra bem mais conhecida e dá mais um sentido de realidade para nós. Pote grande, 100 litros, como nós vamos ver. Então, vou ler de uma vez. João 2, de 1 a 12, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender desta história, tirar lições dela, examinando o contexto, examinando o que aconteceu de fato. Que quanto melhor for esta análise, melhor será a aplicação prática para os nossos dias de hoje. Tua palavra não é apenas teórica, mas ela em grande parte se transforma, ou deve se transformar na prática, ou em prática, no nosso viver. E que essa prática seja uma constante, cada vez maior em nossas vidas. Não adianta estarmos cheios de doutrina e vazios de prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por isto, e te agradeço de antemão pelos resultados. Amém. A cena é clara, um casamento, tudo indica, de um casal muito modesto. Maria própria era uma pessoa modesta, a família de Jesus era pobre, e é muito improvável numa casa de rico faltar alguma coisa, especialmente num casamento, faltar o vinho, e aqui faltou. Na época era seríssimo esse problema em termos sociais, de uma maneira difícil para nós imaginarmos. As festas duravam dias,
de casamento. Era um encontro da família e dos amigos, e se prolongava demais a festa. Poderia durar até 7 dias. E a falta de vinho no casamento poderia ser até objeto de uma ação contra o pai da noiva. Tão grave era a ofensa que os convidados iriam sentir, deixar faltar na festa algo tão básico. No mínimo, aquele casal ia ser marcado o resto da vida. Aquele fulano e cicrano, aquele casal que faltou vir no casamento deles, eu sei quem é. E ficar uma marca, uma cicatriz social grande neles. Não era apenas, e isso é importante, para nós não pensarmos que era apenas como numa festa de aniversário, faltou Coca-Cola, corre ali na esquina e compra ali 2 litros de Coca-Cola e traz. Não é bem assim. Era muito mais sério o problema. Obviamente eram amigos de Maria. Alguns estudiosos acham que poderia ser até algum parente de Maria, que estivesse casando lá, não temos prova bíblica disso. Talvez também ela tivesse uma função na festa, porque ela quis tomar providência, ela chegou até Jesus e pediu dele alguma coisa, ou pelo menos insinuou dele, e deu ordem aos serventes. Então desconfia-se que ela tinha alguma função ali no evento. Duas perguntas: por que Maria disse para Jesus que o vinho faltou? Pela resposta dele, resposta forte, nós vamos já examinar, parece que ela esperava um milagre dele ou algum tipo de providência de uma grande magnitude, diferente, forte. Talvez até apontando para o fato dele ser o Messias. Agora, sabemos que esse foi o primeiro sinal dele, o primeiro milagre que ele fez. Então, como é que ela sabia que ele iria fazer milagres? Talvez ele próprio tenha dito para ela, já era adulto, estava lá com seus 30 anos de idade, é que ele partiu para o seu ministério de se apresentar como Messias. Até lá estava em casa, que é algo muito interessante nas Escrituras, é o tamanho do silêncio, o grito do silêncio que as Escrituras fazem sobre a vida do Senhor Jesus Cristo até 30 anos de idade, com aquela pequena janelinha que se abre aos 12 anos dele em Jerusalém, quando ele ficou lá do templo e tal. Não sabemos de nada. Algumas pistas de que ele era carpinteiro, não só filho de carpinteiro, mas ele próprio carpinteiro. Ideia de que talvez ele tivesse substituído José, que saiu de cena rapidamente dos evangelhos, talvez tenha morrido. Aí são apenas conjecturas, mas com uma boa dosagem de probabilidade. Então ela deve, não sabemos até que ponto ela sabia de quando ia começar exatamente o ministério dele. Já tinha começado há pouco tempo, mas qual seria a época e o que queria fazer, que ela esperasse que ele ia fazer grandes milagres. Talvez tenha explicado para ela a natureza desses milagres, o propósito deles. Não sabemos. O fato é que ela recorreu a ele para um problema grave e que não tinha um jeito assim humano de dar uma solução rápida. E a segunda pergunta é: o que significa a resposta dele misteriosa? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Misteriosa mesmo essa resposta. Antes de tudo, mulher pode parecer uma palavra desrespeitosa hoje. Um filho chamar a mãe de mulher não era desrespeitoso, tanto que ele usou na cruz, quando ele a entregou para João tomar conta dela e ela ficar com João, e mandou, não pediu, mandou João tomar conta da sua mãe, mostrando ali uma grande honra para João. Mas se ele usou na cruz, nos momentos finais ali e tudo, é uma prova de que no coração dele não era uma palavra desrespeitosa, pelo fato dele ter ficado um pouco chateado, que ficou com a mãe dele, não só nesta ocasião, mas em outras,
algumas interferências que ela tentou fazer no ministério dele, não foram bem aceitas. Essas interferências. Essa foi uma. Já inaugurou assim, mas desrespeitoso ele não foi. E também não era, mas também saibam que não era uma palavra muito comum para um filho usar para uma mãe. Não era, mas ele usou, embora não desrespeitosamente. Ele mostrou que a relação entre eles mudara, ou estava mudando rapidamente com o início do seu ministério, o recente início do seu ministério. Semanas, meses antes disso, ele havia então começado o seu ministério, sendo batizado e tudo. E isso fica mais claro com o restante da frase, quando ele diz, depois da expressão mulher, que tenho eu contigo. Interessante que no original não há o verbo, é só assim, o que entre eu e ti? O que? Não tem um verbo. Muitas frases no grego, curiosamente, não tem um verbo, como fosse altamente implícito. De tão implícito que é desnecessário dizer, pois aqui não diz o verbo. O que tenho eu contigo. Não. O que há entre eu e ti? Que é uma frase também forte. Meu Deus do céu, um filho perguntando a uma mãe, o que tem eu e ti? E tu, o que tenho eu contigo, né? Mas indica diferença de interesses. Esse é o ponto. É um pouco constrangedor saber que alguém falou assim com Jesus. Alguém disse para Jesus essa mesma frase, o que tenho eu contigo. Quem disse isso para Jesus? Demônios. Em duas ocasiões ele foi expulsar demônios. Os demônios disseram isto com ele. O que eu tenho contigo, filho de Davi? Irritados, porque Jesus iria expulsá-los do corpo que eles estavam ocupando, o corpus, mostrando claramente: não tenho nada contigo, me deixa, não temos nada em comum. E ele usa essa mesma frase para a mãe dele. O que tenho eu contigo? É muito forte, muito forte. Oxalá os adoradores de Maria, que estão inclusive em muita evidência hoje neste país, estudassem melhor estas passagens aqui, para verem o que Jesus pensava sobre a mãe dele, na questão do ministério dele como Messias, como Salvador. Não tenho nada contigo, minha mãe, quanto aos teus interesses terrenos, por mais válidos, lícitos que sejam esses interesses, querer ajudar um casamento, tudo bem, nada de errado aí, mas não misture, minha mãe. E outra vez ela foi buscá-lo com os irmãos dele, achava que ele estava louco, fora de si. E ele estava no meio de muitas pessoas falando, e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E o que ele disse? Minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Olhando ao redor. Não misturem nessa questão aqui, nessa circunstância em que eu estou pregando a palavra, falando de Deus para essas pessoas ao meu redor aqui, pessoas que creram em mim, outras que não creram, mas vão crer, ou para quem eu estou pregando, falando, me identificando como Messias, como Salvador do mundo. Aí vocês vêm usar o papel da minha mãe como minha mãe, de meus irmãos como meus irmãos, para que eu deixe tudo isso aqui e vá atendê-los. Não tenho nada a ver com isso. É forte, muito forte. Deus me deu o privilégio de escrever até um pequeno livro sobre Maria, porque sempre me empolgou a forma como Jesus tratava sua mãe com carinho, com atenção, mas com respeito. E aqui ele demonstrou isso nessa mesma história, mas ao mesmo tempo era duríssimo com ela, feito uma rocha,
quando ela queria se meter no ministério dele como Salvador do mundo, como o Messias de Israel e o Salvador de todo o mundo. Não, não e não. E usou palavras fortes e atitudes fortes. É importante nós sabermos disto para conseguirmos um pouco diferenciar uma coisa da outra, até a nossa própria relação com Maria, no sentido de o que pensar dela, ou como fazer. Muitos de vocês não, muitos de nós, porque eu me incluo, fomos educados vendo Maria no mesmo patamar de Jesus Cristo, se não maior, porque é a mãe dele. Então a mãe é uma autoridade, pelo menos enquanto a criança está crescendo, lógico. Então dá uma ideia de uma certa autoridade de Maria sobre o próprio Jesus Cristo. E muitos de nós crescemos ouvindo isto, e as coisas que a gente ouve quando criança são difíceis de largar muitas vezes. Pois não esqueça isto. Você não deve tratar de jeito nenhum, mas pense em Maria como uma mulher que ela foi extremamente especial aos olhos de Deus, bem-aventurada entre todas as mulheres, uma mulher submissa, uma crente fiel a Deus, extremamente privilegiada, mas que chamou de Deus de Salvador, no seu cântico chamado Magnificat. Quem chama alguém de Salvador é porque precisa de salvação. E ela não chamou Deus de Salvador do corpo dela, que ela estava morrendo afogado, e Deus então foi e atirou com um braço e coisa assim, tirou de um incêndio. Não. Ela chamou Deus de um Salvador espiritual. Então a própria Maria declara com a boca dela que ela precisava de salvação, tanto que encontrou em Deus o seu Salvador. Muito importante para nós isto, e não aceitarmos nunca a pecha, não só a insinuação, mas a acusação mesmo, grosseira, muitas vezes, maliciosa, de que os crentes falam mal de Maria, são detratores de Maria, e que não respeitam Maria. Não. Se alguém não faz isso, é outra história. Se alguém faz isso e merece esse tipo de colocação, pode até existir, mas em sua maioria os crentes não são assim. Simplesmente eles se limitam ao que as Escrituras revelam de Maria, nas poucas passagens que a Bíblia fala de Maria. Nós estudamos, olhamos, refletimos e tiramos as conclusões até aquele ponto, e utilizando sem reservas, sem dúvida alguma, ou seja, utilizando fortemente o material bíblico, onde nós pisamos em terreno firme. Aí ele diz: que tenho eu contigo? Nossa relação mudou, como se estivesse dizendo agora, estou abrindo aspas aqui. Nossos interesses são diferentes agora. Mais importante do que o seu filho de Maria, daqui para frente agora vai ser a missão que eu tenho como filho do homem, que recebi do Pai Celeste, e me apresentar como o Messias. Essa vai ser minha prioridade. Então ele deixa logo claro para ela, irmãos dele que estavam na festa, como a gente vê aqui, discípulos também, que eles jamais deveriam se aproveitar dos seus poderes, que ele iria começar a demonstrar fortissimamente daí para frente, realizando atos poderosíssimos de Deus, sinais, milagres, curando centenas e milhares, levantando mortos e fazendo coisas que ninguém jamais fez, e especialmente com a autoridade que ninguém jamais teve. Ele
ele disse, não, como se tivesse, o recado foi claro, não quero satisfazer suas necessidades pessoais com meus poderes, não vai dar certo. Interessante que isso devia ser muito forte para Maria, deve ter sido. Aliás, foi falado logo no batismo dele que no batismo não, quando ele foi apresentado no templo, que uma espada iria traspassar o coração dela. Todo mundo pensa, obviamente que pensa na morte dele, em que ela viu o próprio filho sendo crucificado ali aos olhos dela. E é claro que o peso daquela profecia se cumpriu ali, mas eu fico pensando se ao longo do ministério dele esse tipo de situação devia ser uma agulhada, uma pinicada forte no coração dela, de mãe, em ouvir do filho o que eu tenho eu contigo. Ela estava perdendo uma parte do filho dela, e estava mesmo, num certo sentido, grande parte do filho dela, pelo menos aquele filho com a qual ela se acostumara em casa durante 30 anos, era outra coisa agora, em termos da atividade, do privilégio e da prioridade dele. Ainda não é chegada a minha hora. Que hora? Outro mistério. Que um diz, isso aqui é a hora de começar os milagres. Só isso. Outro diz, não é chegada a hora da cruz. Não, mas não é bem o contexto. Aí o outro diz que acho mais provável. Simplesmente a minha hora de me apresentar ao mundo a Israel como Messias e ao mundo como Salvador, de me apresentar e atuar como Messias e Salvador, culminando na cruz, onde ele morreu, continuou ressuscitando, então, mais 40 dias de ministério, aí terminou mesmo, o ministério dele na terra. Então, provavelmente, o que ele quis dizer é isto: deixe que eu resolvo a hora de fazer alguma coisa inusitada, minha mãe. Eu resolvo isso. Deixa comigo, eu sei a hora. Não chegou ainda, tu quer esforçar? Ela forçou e conseguiu. Curiosamente, ele conseguiu, mostrando então a atenção dele e a consideração. Ele foi fortíssimo nas palavras, mas na hora da ação mesmo, ele amoleceu um pouco, se eu posso falar desta forma. O coração de filho, e vendo a mãe, talvez olhando para os olhos dela e vendo a tristeza dela, ou a decepção, ou a confusão, o não entendimento completo de tudo aquilo, que realmente era muito grande para ela ou qualquer ser humano compreender, não sei, mas era um grande compassivo, esse homem Jesus Cristo. Era um homem apaixonadamente compadecido. Curiosamente, no versículo 5, então, fica-se com a ideia de que Jesus não ia fazer nada, então, quando ele reage. Mas, de alguma maneira, ela entendeu o contrário. Não sei porquê. Porque o que dá a entender é dizer, o que eu tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. E ele deu um fora grande aqui na mãe dele e ele travou. Vai não. Mas eu não sei, e não temos revelado aqui, se ele fez um gesto para ela, tipo, prossiga, ou uma palavrinha dele, tipo, mas, o que tu queres, minha mãe? Não sei, alguma coisa aconteceu, ou ela já o conhecia muito bem, ou o olhar dele, eu não sei o que, mas contra o que ele deu a entender, porque ele deu a entender que ia parar mesmo aqui, não ia para frente, contra isso ela foi adiante, e ela estava certa, ela entendeu corretamente, que ele mesmo reclamando, ele se dispunha a fazer o que ela estava sugerindo. Aí ela dá uma ordem, serventes, obedeçam a ele. Daí que vem a ideia de que ela tinha alguma função ali, que ela chamou os serventes, ela tinha alguma
alguma intimidade com o pessoal da casa, não sabemos, mas é curioso isto. Quem é ela para chamar os serventes e dar uma ordem? Mas deu. Façam o que ele disser. Mandou que eles obedecessem. Também não sabemos por que ela entendeu que ele iria se utilizar de servos para realizar o milagre. Não sei por que ele não precisava de servente nenhum para realizar aquele milagre dele, o tamanho daquele milagre. Mas ela estava certa de novo. Quando ela achou que ele ia fazer alguma coisa, ia mesmo, e ela achou que ele ia mandar alguma coisa para os serventes, ia mesmo, porque ele mandou. Então ele mandou que os serventes enchessem 6 talhas, que eu estou chamando de pote, ou um vaso grande com cerca de 100 litros cada um, que eram usados para a purificação, de acordo com a lei de Moisés, lavar as mãos e lavar alguns objetos. Fazia parte do sistema sacrificial lá dos judeus através da lei de Moisés. E eles obedecem e, de maneira imediata, perfeita, miraculosa, sobrenatural, a água ou as águas são transformadas em vinho. E assim Jesus Cristo deu um presente à sua mãe, ao atendê-la naquela aflição que ela estava, pelos noivos, e ele deu um presente para os próprios noivos, livrando-os de uma vergonha enorme, como eu já comentei aqui, e dando um vinho de primeira qualidade para continuar a festa deles. Jesus manda eles levarem o vinho ao mestre-sala, que todo mundo, como já conhece bem a história, se admirou e dizia: o pessoal geralmente bota o vinho melhor no começo, depois que já beberam bastante, bota o de qualidade inferior. E tu fizeste o contrário. O noivo deve ter ficado assim: eu? Ou o pai do noivo, quem quer que seja, eu tinha sabido que tinha acabado o vinho, ora, guardado o melhor, não tinha mais, era nada, uma gota de vinho. Então foi um milagre completo. E os milagres de Jesus Cristo sempre foram feitos de maneira completa, plena e abertas. Nunca fez um milagre pela metade. Fez uma vez que ele mandou um cego enxergar, e o homem enxergou os homens como se fossem árvores, ficaram vendo assim meio turvo, e ele mandou o homem então lavar com lodo os olhos, aí ele passou a enxergar. Sim, aí ele viu perfeitamente. Foi. Então onde é que está incompleto mesmo o milagre dele? Completo. Ele fez em etapas, mas ele não deixou o homem vendo como árvores. Ele não deixou pela metade. Não é que ele tentou fazer o homem enxergar de uma maneira perfeita e não conseguiu. Se lamento muito, amigo, dessa vez não funcionou não. Nada. Estás vendo? Estou vendo assim meio como fosse árvores na minha frente. E faça isso com tranquilidade grande. Lave os olhos. O milagre é tão grande quanto o outro. O complemento do milagre, desde quando passar uma água, um lodo nos olhos, para a pessoa passar a enxergar perfeitamente bem. Então, um milagre completo. Os milagres dele eram milagres completos. Não como certos milagreiros de hoje. Curas! Terça-feiras, às 18h30. Ah, e também tem quinta. Se você perder a sessão de cura na terça, vê na quinta, mas quinta de manhã. Não é de tarde, nem de noite. De noite é só na terça. Quinta o pastor está ocupado de noite. Mas de manhã ele vem e faz a cura. Brincadeira de mau gosto, reverência. Querer comparar isso com os milagres do Senhor Jesus Cristo. Não tinha hora para fazer, não tinha tamanho de doença, não tinha morto que desse jeito ao milagre dele. 3 dias de morto, já cheirando mal, como Lázaro estava, e ele ressuscitou. Isso era fazer milagres. E os milagres que ele concedeu, que servos dele, do Velho Testamento e do Novo Testamento, fizessem, milagres completos. E eu creio que Jesus Cristo pode fazer milagres completos hoje. Aliás, se ele fizer, vai ser completo. Creio que ele deu dons de cura,
na época do Novo Testamento. Não creio que ele dá dons de cura hoje a um cidadão A, B ou C, ou alguém ali, ou outro acolá, que ele possui o dom da cura, vá lá que ele cura. Não creio nisto. Eu creio que Deus continua fazendo milagres. Temos aqui e acolá a gente ouve relatórios de pessoas sérias na vida cristã, que relatam milagres acontecendo hoje. Eu acho perfeitamente aceitável, crível, como disse no começo. Deus não está autolimitado, não está amarrado, faz o que Ele quer. Ele pode, e eu acho que de fato faz milagres hoje, mas não de uma maneira sistemática ou através de certas pessoas que Ele dota com esse dom. Não creio nisto, nem é o nosso assunto principal hoje. Mas milagre espetacular que Ele fez aqui. Versículos 11 e 12, encerro dizendo que esse foi o primeiro milagre dele, em certo sentido, provocado por Maria. Ele foi um pouco ali empurrado e deu certo, de uma maneira ou de outra. Ele aceitou, ele condescendeu em começar daquela forma. É muito interessante notar que no versículo 11, a tradução que nós temos, que é boa, essa palavra, com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Ele não chama nem de milagre aqui. Aí eu teria que entrar nas palavras no grego, são traduzidas por milagres, sinais e atos de poder e tal, que não vou fazê-lo. Mas o que eu quero dizer é muito interessante nós pararmos um pouquinho para dizer, sinal? De quê? Porque se você passa na rua, eu vi o fulano ali de longe, ele até me deu um sinal. De quê? De adeus, ou de minutinho, ou de quero falar contigo depois. Qual foi o sinal que ele te deu? Implica algo, tem um propósito, é algo que aponta para um propósito, um sinal. Pois os milagres do Senhor Jesus Cristo eram exatamente isto, não eram um fim em si mesmos, só pelo prazer de curar e ver as pessoas curadas, ou o vinho, ou multiplicando o pão. Não, claro que ele tinha prazer também com isso, mas os milagres dele apontavam para algo além dos próprios milagres. Então, além de serem obras de grande poder, de curar doenças, ressuscitar pessoas e tudo mais, mas além do próprio fato em si, do benefício que os milagres causavam, mas eles eram um sinal de alguma coisa, eles apontavam para algo que Deus queria mostrar através do ministério do seu Filho, Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos que de fato, não é à toa que tem aqui a palavra sinais. Eles continham lições espirituais fabulosas, e eles sempre apontavam para a glória de Deus, sempre. Inclusive, João nos ajuda quando disse que claramente manifestou a sua glória. Opa! Isso é básico. Milagre apontava para a glória de Deus, antes do benefício que causava ao leproso, ao que estava com tuberculose, ao paralítico, ao cego. Antes disso, o milagre apontava para Deus, para a glória de Deus, para o poder de Deus, para a misericórdia de Deus, e tudo que se pode aprender de um milagre com relação aos atributos de Deus. Mas apontava para a glória, e Cristo mostrou algo do seu poder, do poder do seu Pai, revelando a presença do próprio Deus entre eles. Então ele manifestou a sua glória. Aí diz que creram nele, provavelmente uma fé salvadora, ou apenas um crer no sentido de ficarem impressionados com isto. Às vezes o verbo crer pode ter uma variação de profundidade. Mesmo os que creram nele como Messias ali, era ainda uma fé muito pequena, sujeita a muitos aperfeiçoamentos e amadurecimentos. Seja como for, causou profunda reação, claro, positiva, ficaram extasiados com aquilo e depois desceram para Cafarnaum.
E aqui está explicado o milagre em si, pelo menos dentro de alguns detalhes. O que nós podemos ver por trás deste sinal? Milagre e sinal. Como nós poderemos aplicá-lo hoje? Acho que o segredo da vida cristã é qualquer coisa que você vier a ler na Bíblia, qualquer coisa, se obrigar a procurar uma lição ali dentro. Uma lição para o meu vizinho, tá? Lá no culto, lá tinha um camarada do meu lado, aquele camarada precisa de uma lição boa. Não. Esqueça o vizinho. Nesse contexto, eu estou falando de uma lição para você. Para você. Senhor Deus, eu acabei de ler Salmo 68. Eu não me lembro de Salmo 68. Minha memória é ruim para me lembrar de passagens da Bíblia, infelizmente. Mal me lembro do Salmo 23, imagina o 68. Seja como for, você está lendo lá o Salmo 68. O que eu posso aprender do Salmo 68? Professor de escola dominical, aqui tem algum? Tem alguns aí. Poucos. Mas é uma ideia interessante. Tirar talvez um trimestre para examinar isso. Vamos aprender a tirar lições práticas da Bíblia. 3 meses só isso. Vamos ver o milagre tal. Vamos ver lá Gênesis capítulo 2. Vamos tirar lições para a vida prática hoje. E obriga você a fazer isso com papel na mão, caneta, depois discute, divide em grupos. Eu não sei como exatamente, mas seria interessantíssimo. Então você lê um milagre desse, pensa talvez em algumas coisas que viu aqui, talvez não entendeu bem o que Jesus disse de Maria e tal, mas agora ouviu uma pregação que explicou, ou leu um livro que explicou, e digamos que eu encerrasse a pregação aqui, que vai com 37 minutos, 34 aliás, e tem pregação que dura 20 minutos, tem pastor que anda se orgulhando aí que prega 20 minutos, eu me considero absolutamente incompetente, incapaz de transmitir uma pregação com algum tipo de conteúdo realmente que venha fazer diferença na vida do crente, em 20 minutos, uma mensagem de domingo à noite, ou de 30. Eu já preguei mensagem de 2 minutos, quando eu falava na rádio, era no cronômetro, 2 minutos, e eles cortavam com 2 minutos. Então não é questão de não saber, mas é questão da limitação do tempo de você jogar tanta coisa que vai fazer a base ou boa parte da base da vida cristã do crente, as pregações de domingo à noite do seu pastor, fazer em 20 minutos, eu desisto. Desistiria. Um dia vocês quiserem me obrigar a isso, despedida. Já tentei 30 minutos. Me briguei comigo mesmo não sei quantas vezes, levei relógio, levei não sei quantos relógios aqui e tal, eu não passo de 30 minutos, ou eu não passo de 30 minutos, furei todas, aí ia para casa triste, deprimido porque tinha furado, e eu não tinha capacidade de pregar em 30 minutos, se o pastor fulano, beltrano ou ciclano lá prega, aí a gente vai amadurecendo, vai ficando um pouco mais velho, você quer saber de uma coisa, pastor beltrano, ciclano, Deus os abençoe, e se pregam em 30 minutos, e se sente satisfeito com isso, e acham que estão alimentando suas igrejas com 30 minutos, 20, 15, amém. Eu não consigo, então eu vou ter que fazer da forma como eu sei fazer, e então vamos em frente. Estamos com 30 e tantos minutos, poderia parar aqui. Pronto, irmãos, já expliquei para vocês, com alguns detalhes, o milagre em que Jesus, o famoso milagre de Caná da Galileia. Vamos encerrar, orar, pronto, hoje vocês aprenderam um bocado da Bíblia. Não teriam aprendido um bocado da Bíblia. Teriam pedido, deixa eu dizer de outra forma, teriam aprendido um pedaço da Bíblia, quanto ao que essa história tenta transmitir. Vocês teriam aprendido como é que
Como é que se explica o termo mulher que Jesus usou? Teria aprendido se ele foi grosseiro com ela? Por que será que ele reagiu? Por que será que ele concordou? Então tudo que nós falamos aqui, nesses 30 e poucos minutos, vocês aprenderam. Ótimo! Que Jesus é um homem compassivo, misericordioso, que os milagres apontam para alguma coisa, tudo bem. Mas estaria faltando na pregação algo sem a qual a deixaria bastante incompleta. É a ajuda que a pregação deve dar ao ouvinte no aspecto prático. O que eu faço com isto na minha vida hoje, no ano de 2013, morando onde eu moro, sendo filho de quem eu sou, casado com quem eu sou, ou solteiro, ou isso, ou aquilo, na minha circunstância de vida, feliz ou não, triste ou alegre, ou uma mistura de alegria com felicidade, doente ou saudável, a minha situação em que eu me encontro hoje, o que é que este milagre tem a dizer para mim? Agora sim, se nós conseguirmos passar isto, teremos talvez, então, eu acho, de acordo com a maneira de eu ver, completado a tarefa. Ensina o contexto, ensina a essência do que do texto diz e ajuda a aplicar. Só que eu tenho aqui 5 aplicações para fazer e não sei se eu vou conseguir fazer nem 2. Não tem problema, vocês já estão acostumados, né? Fica para a próxima pregação, eu vou separar em 2, ou 3, ou 4, eu acho que 2 resolvem, para dar esse recado para vocês. Mas eu tenho algumas coisas para transmitir aqui com relação ao que fazer com isto. O que ver por trás disto. Alguns acham que é a questão do fim da lei de Moisés. A água nas talhas, nos potes, se apresentavam ali água para purificação, a lei de Moisés, como água mesmo, e pronto, e Jesus trouxe mostrou então algo de uma qualidade superior, como sendo agora a nova aliança, que em vez de água seria vinho. Outros acham que apontavam para a ceia do Senhor, quando nós iríamos beber então o vinho, nos lembrando do sangue dele, que aliás apontava para o sangue dele então, e tudo que significaria ao longo do ministério dele, da morte dele, tudo, o sangue dele. Então ele transforma a água em vinho, ele queria ensinar alguma coisa sobre o sangue dele. Outros acham que era um contraste entre a lei de Moisés, um novo contraste, já falei de um outro, é que Moisés transformou água não em vinho, mas em sangue. E ao fazer isso, Moisés mostrou julgamento de Deus, porque ele fez isso no Egito, para mostrar ao faraó e naquela tentativa de tirar o povo judeu de lá. Então, em vez do julgamento duro de Moisés, viria a alegria que Jesus trouxe quando transformou a água não em sangue, mas em vinho. Todas são aplicações boas e que poderíamos até trabalhar em cada uma delas, mas eu vou deixar todas de lado, para que vocês tenham ideia do que os estudiosos falam deste milagre, como é que eles tiram as lições. Então, eu quero focalizar um princípio, e todos esses exemplos que eu tenho aqui estão focalizados neste só princípio, claramente simbolizado por este milagre. O princípio é: em muitas áreas da vida, Deus age como um complemento à ação do homem. Ou poderia dizer, Deus complementa a ação do homem com o poder dele, Deus. Este é o ponto que eu gostaria de explorar como a aplicação deste milagre do Senhor Jesus Cristo. É muito curioso o fato dele ter se utilizado de serventes. Já toquei mais ou menos nisso aí no meio da pregação. Não era necessário absolutamente o uso daqueles homens.
Agora, quem transforma água em vinho, ele poderia simplesmente ter transformado ar em água. As talhas cheias de ar, e ele transformasse em água. Aí depois transformava em vinho. Tanto faz. Aliás, para que transformar o ar em água e depois a água em vinho? Vamos fazer um negócio. Vamos transformar logo o ar que tem dentro todo em vinho. Vamos fazer surgir vinho daí de dentro. Ele não fez surgir pão e peixe, uns pouquinhos, não fez milhares. Não. É curioso isto. Ele fez questão de utilizar pessoas como intermediárias na execução do milagre. Ele colocou, vamos dizer, colaboradores. Ele deu aos serventes o privilégio de obedecerem às ordens, de encherem as talhas. Estavam participando. Depois dos potes estarem cheios de água e transformado agora a água em vinho, leve para o mestre lá, foram levar água para ele. Eu imagino que não os potes inteiros, levaram uma amostra, né? Levar 6 potes desse tamanho, era mais para trazer homem até os potes, né? Mas imagino eu que levou uma amostra olha, está cheio de vinho ali, está aqui a amostra deste vinho. O homem provou isso, que vinho espetacular. Mas os homens estavam aí, interferindo, digo, participando, melhor dizendo, deste milagre aqui o tempo todo. Conosco, Deus age a partir do ponto em que nós chegamos ao limite. E Ele faz questão que nós cheguemos a esse limite. Tem alguém aqui que pode buscar águas? Tem. Tem água aí, por aí? Tem muita água aí, lá fora tem água demais. Ah, tem, quero usar essa água. Tem alguém para buscar? Tem, quero usar. As pessoas que têm, vão lá e peguem. Tem alguém aqui para transformar esta água em vinho? Não, senhor. Transformar essa água em vinho? Não, senhor. Aqui não tem ninguém. Ninguém. Procure bem. Ainda bem que não tinha nenhum falso mestre lá na ocasião, né? Nenhum farsante, como é tão comum hoje em dia. Eu transformo. Ainda bem que não apareceu esse, embora ele não tenha perguntado também. Eu estou só aqui imaginando algum tipo de variação do que aconteceu. Mas alguém, não tem ninguém, então ele faz. Aí ele transforma água em vinho. Só ele poderia fazer. Tem alguém que pode levar essa amostra, uma amostra, lá para o mestre? Tem, sim, senhor. Nós mesmos podemos fazer isso. Pois façam. Ele usou antes e depois do milagre. Ele usou gente, usou pessoas. Eu diria, deu o alto privilégio dessas pessoas entrarem naquele milagre. Imagina o servente chegando em casa, as mulheres, não pode imaginar o que eu vi hoje. Lá em vi, não. O que eu participei, o que eu vivenciei hoje. Mandaram pegar umas águas, enchi as talhas lá da purificação de água. Quando eu vi, estava vinho. E eu não queria acreditar. E eu mesmo levei o homem lá, o Messala provar, e ele elogiou. Que coisas. Nunca na vida aquele homem vai esquecer aonde ele esteve e que tipo de obra ele esteve envolvido, ele foi envolvido. Então, 5 exemplos. Eu quero dar um. Eu vou de um em um. E paro quando chegar a minha hora. Sustento financeiro. O homem peca, vivia graciosamente no paraíso de Deus, no Éden. Lá ele tinha sua esposa, sua mulher. Deus o visitava, ele reinava sobre os animais o serviam. Era a obra-prima de Deus, sem pecado algum. Deus conversava com eles ali. Não vou dizer que não havia trabalho,
ele teria que definir trabalho. Deixe-me dizer que não havia uma luta para a sobreexistência. Para poderem se manter no casal, eles não derramavam suor, eles não tinham que lutar no dia a dia, labutar no dia a dia, para poder tirar alguma coisa do fruto do trabalho deles e comer e não morrer de fome. Não tinha isso. Isso não tinha. Então, se tinha algum tipo de trabalho, que talvez até tivesse, que eu creio no céu, terá também serviço, mas gracioso e muito agradável de ser cumprido. O homem peca, aí Deus amaldiçoa e diz agora que o homem, vamos lá, Gênesis capítulo 3, eu quero que vocês, a gente lê tão pouco isso, que é bom se lembrar mesmo das palavras. Deus falando para o homem, consequência do pecado dele, homem. E a Adão disse, Deus falando diretamente: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, olha aí, fadigas, essa é a novidade, não o trabalho, mas a fadiga. Em fadigas obterás dela o sustento. Isso é novidade total. Durante os dias de tua vida. E pior, ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, coisas ruins, além das boas. E tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Suor, dureza, trabalho, fadiga, cansaço, até que tornes a terra, até que morras, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então esta é a passagem principal, a primeira que nós iríamos utilizar para mostrar que Deus colocou sobre o homem a responsabilidade dele se sustentar. Você agora vai dar duro para poder comer e também se vestir, e para qualquer coisa que você necessite, para a sua saúde, que vai fracassar. Antes não havia isto, doença, antes do pecado, nem pensar. Então, agora tudo que você for necessitar, você vai tirar de um sustento ganho com muita dureza. Aí vem o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, vamos comigo, Mateus capítulo 6, versículos 26 a 30. E diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Curioso. Ele sustenta as aves. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então ele me sustenta também. Não sou eu que me sustento? Dou duro para me sustentar. Ele mesmo não disse? Curioso isso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Côvado é uma medida de 45 centímetros, mais ou menos, meio metro. Ele imagina que o custo de alguém com 2 quilômetros, não sei, 20 quilômetros, uma medida tal aí, imaginária da linha da vida de alguém. Você botar um dia como sendo 1 metro, quantos dias você vai viver, dá tantos metros, tantos quilômetros, não sei. Ele diz o seguinte: sua vida está determinada por Deus de um certo tamanho, metaforicamente falando, um certo comprimento, está determinado por Deus. Muito bem. Aí você está muito preocupado com a sua vida, ansioso, angustiadíssimo. Aí você conseguiu aumentar a sua vida meio metro. Compensou. Já esse meio metro é meio de vida. Gostei. Vou ficar mais ansioso ainda, para ver se eu consigo mais meio metro. Não. Não adianta, meu amigo, é o que ele quer dizer aqui, não adianta, você pode morrer de ansiedade, que a sua vida não vai mudar um dia.
do que está determinado. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quem é que me sustenta? Sou eu ou é Deus? Esta pergunta vai aparecer em praticamente todas as áreas da sua vida. Nós vamos tocar em 5, como eu falei. Hoje eu vou ficar só nessa e vou encerrar. Os dois. Os dois. Na prática, os dois. Aquele milagre não teria acontecido sem os homens. Não, mas ele não precisava dos homens. Eu vou repetir. Aquele milagre, da maneira como foi feito, da forma como ele escolheu fazer, aquele milagre não teria sido feito. Alguém quer discutir isso? Não, mas ele poderia ter feito diretamente, mas era outro milagre. O dele tinha, eu já falei isso há pouco tempo. Mas aquele só tinha um jeito de ser feito, fiel à maneira que ele escolheu. Qual maneira é essa? Os servos obedecendo Maria, que mandou que obedecesse ao que ele mandasse, os servos obedecendo quando ele mandou encher as talhas, o servo obedecendo quando fosse levar para o mestre Sala. Então aquele milagre foi uma conjunção de trabalho humano com poder divino. Mas o trabalho humano é muito menos importante do que o poder divino. Eu não estou falando de importância nesse momento aqui. Eu estou falando no grau de magnitude do poder de Cristo transformar aquela água em vinho e o outro pegar uma lata d'água e encher os potes. Não estou falando disso. Eu estou falando da vontade de Deus na execução daquele milagre. Então, na sua vida, a sua vida da maneira como Deus quer e programou, ela é composta de 2 tipos de trabalhos, vou dizer diferente, de trabalhos de 2 fontes diferentes, do seu próprio trabalho dando duro, suando, e ao mesmo tempo o trabalho de Deus providenciando condições para que você finalmente tenha na sua mesa o alimento, o leite do filho, a roupinha da filha, sua própria roupa. Chegou até você, essas coisas chegaram até você, frutos de 2 tipos de trabalho. Então, por um lado, o crente não deve desanimar de lutar, de procurar trabalho, de insistir e de tentar uma coisa e não conseguir, e ser demitido de um emprego de 2 e de 3, e ficar ansioso, e as dívidas e tudo mais. Ele não fique ansioso, porque Deus é que vai cuidar de você. Procure um emprego. Encontrou, chegue na hora. Todo mundo chega na hora dos empregos, não chega nos cultos, mas nos empregos chegam, vem ser outro assunto. Chegue na hora, sejam responsáveis dos seus empregos, sejam honestos, sejam corretos, sejam fiéis, sejam excelentes empregados. Mas, Senhor, eu fui isso tudo e me demitiram mesmo assim. Deixe que eu cuide de você, faça o que é preciso e não desanime. Esses 2 elementos tem que estar lado a lado. Claro que nós não vamos para o outro extremo. Eu procurar emprego? Para quê? Jesus em Mateus 6 diz que eu sou muito mais importante do que um lírio do campo. Eu sou muito mais importante do que uma ave que cai do céu. Se Deus sustenta as aves, dá roupa para os lírios do campo,
Quanto mais para mim, né? Que sou muito mais importante. Ou você duvida que eu sou? Está escrito, eu sou mais importante do que eles. Então não precisa trabalhar tanto, não precisa ralar, como se diz hoje, tanto, e acaba ficando alguém meio preguiçoso, ocioso, supostamente com uma fé grande, porque confia em Deus. Essa fé está imperfeita, não é que é grande, porque você não está no seu limite de procurar ganhar o seu sustento. É simples essa verdade, simples de entender, não é uma teologia profunda e complicada, mas é impressionante como nós falhamos nisto. Na prática, tal da prática, no dia a dia. Geralmente, eu acho que o grande problema não é nem aquele que é preguiçosão e confia tanto em Deus que não quer trabalhar muito. É mais raro ver isso. O mais comum, que é para onde Jesus se dirigiu mesmo aqui, é a ansiedade. A ansiedade de querer trabalhar porque está ansioso demais. E às vezes alguns até que já têm bastante, mas continuam ansiosos para não perder, porque já tem, quer ganhar mais, aí já fica com uma ansiedade, já não mais pelo sustento em si, mas ainda envolvendo dinheiro, patrimônio, coisas, e complica tudo. E recorrendo indevidamente a esta passagem, ou esse princípio. Não, eu preciso ganhar o pão no suor do rosto, com o suor do meu rosto. Mas ao ponto de sacrificar a família, sacrificar o trabalho de Deus, sacrificar a igreja, sacrificar a sua própria saúde, não, claro que não, que é uma outra área que nós poderíamos abordar, deixemos de lado. Mas o mais normal, o mais comum, não é normal não, é o crente que trabalha, ganha seu salário, tem seu negócio, passou no concurso, está tudo bem com ele, medianamente falando, mas ele é ansioso. Dá algum problema, que sempre vai dar, e ele fica bastante perturbado, porque tem 3 crianças em casa, tem 4 crianças em casa, e a mulher está doente, ou ele está doente, precisa de daquilo. Esse tipo de ansiedade é que Deus não quer, e diz assim: o seu limite eu conheço, trabalhe e dê o duro que você puder dar, faça o melhor que você pode, eu cuido do resto. Coloque a água nos potes e eu transformo em vinho. A soma dos nossos trabalhos, um bem pequenininho, o outro enorme, mas não importa, nesse contexto, a soma dos nossos trabalhos gerou um vinho de primeiríssima qualidade. A soma do seu trabalho, da sua responsabilidade de cuidar da sua própria vida e ganhar o pão com o suor do rosto, com o meu poder, meu carinho sobre a sua vida, a soma destes 2 fatores, mesmo que o tamanho do seu poder, desse tamanho da sua condição, e a minha seja desse tamanho, não importa, a soma disto vai dar uma vida excelente, para que os homens vejam a minha glória através da sua vida, e uma vida muito agradável a mim próprio, o Deus Todo-Poderoso falando. Que Deus nos ajude ao entender e praticar na vida, no contexto do nosso sustento diário, esse princípio. Se esforce ao máximo. Quase como se Deus não tivesse nada a ver com isso. E entregue a Deus, numa intensidade tal, como se você não tivesse nada a ver com isso. Parece estranho, parece incoerente, mas estranho ou não, é assim que funciona o plano de Deus para as nossas vidas. Trabalhe com tal intensidade e seriedade, sem exagerar, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. E confie nele para os resultados totais da sua vida, como se você não tivesse nada a ver com isso. E veja o resultado para a glória dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.